Ministério do Turismo e Belgo Becar Arames apresentam Magia do Cinema 2022, terceira edição. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Belgo Becar Arames, ArcelorMittal, Becar Better Together. ArcelorMittal, Fundação por uma Vida de Oportunidades. Apoio Prefeitura de Sumaré, renovada e forte. Realização Muito Mais Promoções. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Um homem sai de uma residência e entra em seu caminhão velho. Ele fala através de um alto-falante. Gente, muita calma nessa hora. Peguem suas pipocas, porque a sessão vai começar. Sumaré 2022. A câmera se movimenta sobre as águas turvas de um lago contornado pela grama verde. Vê-se o letreiro da cidade Sumaré ao lado de um coração com a palavra Eu dentro. Atrás, muitas bandeiras, cada uma em seu mastro. Cena aérea de Sumaré. Um lago se destaca no centro da cidade, rodeado por árvores. É uma cidade bem interiorana, que me cativou já no primeiro, segundo dia. João Lázaro Américo. E tinha em torno, acho que de uns 25, 27 mil habitantes. Tinha alguns bairros que hoje já estão bem expandidos, mas eram bairros pequenos. E Hortolândia fazia parte como bairro de Sumaré, mas era uma cidade muito gostosa, pacata. Não é? Isso me atraiu e eu me senti em Porto Ferreira também e fiquei aqui até hoje. Então eu sou sumarense de coração. Porque por volta de 1875 foi aberta uma ferrovia ligando Francisco Campinas Antônio ao interior daqui, né? Ia na direção de Piracicaba, Santa Bárbara, Limeira, etc. E essa estação, sim, né, foi inaugurada em 1875 e ela se tornou o núcleo que gerou depois a população, o vilarejo, né, depois do distrito de Sumaré. A mudança do nome, o nome inicial era Bairro de Rebouças. Esse é o nome correto da Sumaré Antiga, não Quilombo. E ao redor da estação, né, é uma questão histórica, todo mundo sabe disso, ao redor da estação foi crescendo um vilarejo, né? Uma casa ali, um boteco lá, a igreja lá. Então, a história inicial de Sumaré era a vila, o vilarejo de Rebouças, em homenagem ao fundador, ao construtor da ferrovia, que era um engenheiro, e que se chamava, o sobrenome dele era Rebouças. Então deu-se Estação de Rebouças. E por 40, 50 anos, o vilarejo se chamava Vilarejo de Rebouças, ou Vila de Rebouças. Aqui chamava-se Rebouças. Eu estou falando que eu li na história da cidade. Eu pesquiso muito no Pró-Memória. Era Rebouças, um engenheiro que trabalhava na Companhia Paulista de Estrada de Ferros, né? E depois de Rebouças, ela se tornou Sumaré porque tinha uma grande quantidade de orquídeas aqui, que o nome de orquídea é Sumaré. Diziam que aqui havia muita orquídea Sumaré. Então, fez-se um plebiscito assim, meio informal, né? Aí pelos anos de 1950, mais ou menos. Já era um núcleo populacional, que devia ter uns 4, 5 mil habitantes. E chegou-se à conclusão de que deveria mudar o nome de Rebouças, que era o nome original, para o nome de Sumaré, em homenagem a essa orquídea. Sumaré é uma família que tinha Benedito Reinaldo, que vieram para cá e o sobrenome deles era Sumaré. E aí tinha Sumaré, Rebouça, e aí foi aonde aí pegaram esse nome Sumaré, entendeu? Era uma família tradicional que isso existiu aí há décadas atrás, né? Por causa da plantação de orquídea. Hermenegildo Maiate. Por causa da plantação de orquídea, a flor de Sumaré. O nome Sumaré é oriundo do nome de uma orquídea, né? De um grupo de uma orquídea. Rabi Jorge. Então a gente encontra essas orquídeas, são orquídeas do gênero Cirtopodium, que é um gênero de orquídea dentro das todas as espécies que a gente tem do país.
E esse grupo engloba cerca de 40 espécies. Tem espécies da Bahia, de Goiás, de Minas e aqui do estado. Na nossa região, a gente tem 3 espécies típicas. As 3 são espécies de floração de cor amarela. Então, aí passou a ser chamado Sumaré por causa, tiveram que mudar o nome. Tem uma história que diz que no Brasil Allan tinha Kardec. mais que uma cidade chamada Rebouças, e que não podia ter cidades com o mesmo nome no país. Então, aí procuraram mudar o nome. Aí vieram para Sumaré. Eu sei que aqui, como tem tanto que tem o Ribeirão Quilombo, a gente está daqui do lado do Ribeirão Quilombo. Aqui já foi uma época o quilombo de escravos fugidos de fazendas cafeeiras que tinha na região. Bom, aqui, nessa época, há anos atrás, aqui era tudo mata. O rio Quilombo, a água, você bebia a água do rio Quilombo, né? Pegava os peixes maravilhosos, não tinha poluição nenhuma. E aí o que acontece? Na margem do rio Quilombo existia muitas plantas, e a do qual a orquídea estava ali. Aí é onde foi explorada e foi captada essa tipo de orquídea. E aí o que acontece? Aí como tinha muita orquídea nessa margem, aí o que fizeram? Colocaram Sumaré, cidade orquídea. Essa região aqui, quando eu digo que essa região é onde hoje é Sumaré, parte de Campinas, parte de Paulínia, de Nova Odessa, que fica aqui perto. Essa região toda aqui era uma região inóspita, desconhecida, era mata, E passava por aqui, passa ainda hoje, um ribeirão, né? Que ele nasce nas proximidades de Campinas e o ribeirão, e o rio desce, né? Passa aqui dentro da atual cidade de Sumaré, deságua no rio Piracicaba, né? Então essa região banhada pelo Ribeirão Quilombo, essa região era chamada região do Quilombo. Certo? Quando eu cheguei, Matão não era nada, pra você ter uma ideia. Era tão pouco veículo que andava aqui que a gente deitava, eu era moleque, a gente ficava na avenida ali, você podia deitar meia hora que não passava um veículo. Luiz de Oliveira. Na avenida principal, que é Emílio Bosco. As vilas aqui nem praticamente quase não existia, estava em começo ainda. Trabalhava por dia, escola, só tinha o Vadio, o Matãozinho, não tinha mais. Mercado, só tinha o da Chile, que era em frente onde era antigo postinho. Maria de Salete. Depósito, Alfredo Rusa, era uma casinha, e aquela casinha foi quem ajudou o povo do Matão, porque só tinha ele material. Durante quase 2 anos, aí tinha uma bicicletaria aqui em cima, chamava Bicicletaria Jaguar, do meu amigo Walter Mobilon. Aí namorei uma bicicleta bagageira por quase um ano, juntando aquele dinheirinho para comprar, comprei ela por 2.500 cruzeiros. Aí trabalhei mais uns 2 anos, aí comprei um carrinho, depois comprei uma caminhonete, que está até hoje comigo, mais de 40 anos depois. É uma longa história, mas muito, muito gostosa. Que se eu pudesse, eu faria tudo de novo, não me arrependo de nada que eu fiz. E farmácia, não. Posto de saúde, não. A gente, quando tinha nossos filhos, nós ia para Sumaré. Posto de saúde, aquele posto antigo da vacina nas crianças. E o que a gente queria melhorar. Como que melhorava? Como que não tinha nem ônibus? O ônibus que tinha era esse Arthur, um ônibus só. A gente pegava lá na pista, mas pegava o ônibus e saía daqui para pegar lá. Uma sacolinha no pé, chuvoso, escorregando, às vezes caía, voltava, vinha tomar banho, me trocava, voltava de novo, né? Eu gosto muito desse bairro, é um bairro muito legal, o Matão é um bairro que tem vida, entendeu? Um bairro vivo. Eu ando, às vezes, como eu vendo fruta, vou vender em outros lugares, não tem a alegria do meu bairro. É um bairro agitado, você pode ver que as pessoas aqui se comunicam, sabe? Tem um entrosamento muito grande aqui, o comércio com as pessoas. Então, a história de Sumaré, você pode se dividir, digamos, a grosso modo, em 2 grandes partes, né? A história o início, né, que se chamava Estação de Rebouças, Vilarejo de Rebouças, etc., né? E depois se tornou, era uma cidade acanhada, pequena, né, sem significado muito importante, mas ela foi crescendo, e o que fez Sumaré, já tinha o nome de Sumaré, o que fez a cidade crescer e se desenvolver nesses últimos 40, 50 anos
foi a migração. Só lembrando um pouquinho de história, nos anos 50 aproximadamente, né, essa região aqui do estado de São Paulo começou a se tornar industrializada. Todo o desenvolvimento industrial da capital paulista foi seguindo para o interior, né, via Anhanguera, né, na rodovia. Naquele tempo não existia a rodovia Bandeirantes ainda. Então a rodovia, ao lado da rodovia, foram se desenvolvendo grandes indústrias. São Paulo, Jundiaí, né, Campinas, chegou aqui essa região. Aqui era um vilarejo pequeno, humilde, né, de 10, 15 mil habitantes. Com esse crescimento vertiginoso da industrialização, a cidade atraiu milhares e milhares de imigrantes. Vemos o motorista João Lázaro em seu caminhão, anunciando os produtos que estão na carroceria enquanto dirige. Kiwi, maçã, pera, uva, melancia... Créditos, equipe. Direção Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Câmera Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Produção técnico de som, Rangel Moreira. Assistente Ana Rita. Montagem e edição, Pedro Vasconcelos.